Muito bem. Vamos dar prosseguimento aqui. Antes de nós definirmos propriamente os tipos abstratos de dados, nós vamos definir o que é abstração. O que é uma abstração? Na realidade é uma visualização, é uma representação de uma entidade que inclui somente os atributos de importância num contexto muito particular, né? É um processo de representar um grupo de entidades através de atributos que são comuns. Esse é o conceito de abstração. Historicamente, antes de nós chegarmos à abstração de dados, nós tínhamos o que chamava-se de abstração de processos, que é o conceito de abstração, e esse conceito de abstração de processo é um dos mais antigos de projetos de linguagem. Ao passo em que as suas linhas de código começam a aumentar exponencialmente, então isso foi uma maneira de poder organizar melhor o código. Isso foi crucial para a programação, né? Historicamente, isso é anterior, isso precede a abstração de dados. Na realidade, a abstração de dados é uma evolução da abstração de processos. E nesse caso em específico, todos os subprogramas, que eu me refiro às funções que vocês trabalharam já, são abstrações de processos. Ok? Muito bem. Alguns exemplos, vejam só. Imagine que você tenha uma função sorte para ordenar um determinado arranjo, um determinado vetor, e você pode chamar sorte de diversas vezes, né, para justamente ordenar um determinado vetor. Perceba que você aqui chama sorte para ordenar um vetor 1 com um tamanho 1, depois você chama novamente vetor 2 com um tamanho 2. Então essa chamada se dá justamente o nome de abstração de processos, né? E nessa abstração de processos nós temos os módulos. Os módulos são containers sintáticos contendo subprogramas e grupos de dados relacionados logicamente, né? E modularizar significa projetar os módulos de um programa. A compreensão do programa pelos mantenedores seria impossível sem a organização dessa maneira modularizada. Além disso, há um ponto crítico. Quando o projeto de um programa ela se estende para milhares de linhas de código, que é o que vai acontecer conosco a partir de agora, se nós tivermos todo o conteúdo em um único arquivo para ser interpretado ou compilado, isso se torna inviável, absolutamente inviável. E inclusive diminui muito o desempenho do compilador. Daí a necessidade de modularizar, que é nós criarmos módulos separados do código principal, separados do arquivo principal, certo? E colocarmos nesses containers, nesses módulos, justamente algumas funções que eu vou precisar. E aí eu não preciso necessariamente estar no meu código principal esses módulos. Quando eventualmente eu precisar deles, eu simplesmente peço para importá-los desse outro módulo, certo? Então nós temos o conceito agora de encapsulamento, que é um agrupamento dos subprogramas de dados que é compilado separadamente, quer dizer, isso independentemente. Então você tem o código do seu programa principal, certo? E aí você tem um código, tem um outro código, tem vários módulos, né? E quando eu precisar, digamos que no código principal, acessar esses módulos, eu peço para importar eventuais funções que estejam no módulo, certo? Para o meu programa principal. O encapsulamento é, portanto, um sistema abstraído, tá? Muitas vezes os encapsulamentos eles são colocados em chamadas de bibliotecas, tá? O conceito de objeto, na realidade, é fundamentalmente baseado numa ideia de tipo abstrato de dados, onde um tipo abstrato de dados é um encapsulamento que inclui somente um tipo específico de dados e os subprogramas que fornecem as operações para esse tipo, tá? Detalhes de implementação do tipo ficam ocultos das unidades fora do encapsulamento, certo? Um objeto é uma variável. Então uma variável é um objeto, isso é uma instância de um tipo abstrato de dados. Vocês vão ver daqui a pouco que esse tipo abstrato de dados ele vai evoluir para o conceito de classe. Então um objeto é uma variável, é uma instância desse tipo. Perceba que agora nós estamos definindo como é que vai ser o nosso tipo, né? A estrutura do tipo, certo? Muito bem, a programação orientada a objeto ele consiste justamente do uso desses princípios, tá? No desenvolvimento de software. Então, os objetos são os dados, são os atributos, são as características, assim como os códigos, que nós chamaremos de cápsulas. E, por sua vez, as classes, elas definem os tipos de objetos, definem quais são os dados e os códigos dos objetos, né? Levando em consideração que quando eu estiver tratando com o termo dados, eu estou me referindo aos atributos.
quando eu estiver lidando com o termo código, eu estou lidando com os métodos, com as funções, tá certo? Então, objetos são chamadas de instâncias da classe, ok? No entanto, o tipo abstrato de dados ele pode ser aplicado tanto para a orientação a objeto quanto originalmente o paradigma imperativo. Então, TAD é uma definição de novos tipos de dados, que são formados por um conjunto de atributos e as suas interfaces, né? São as funções que vão poder manipular esses atributos. Os atributos são reunidos normalmente numa variável composta de maneira inteligente. Então, os atributos eles são reunidos em uma variável, nisso no paradigma imperativo, tá certo? Uma variável composta de maneira heterogênea, tá? Isto é, eu vou ter um dicionário. Nesse contexto de Python, eu vou ter um dicionário. Conceitualmente, o que eu tenho é um registro, certo? Agora, ao aplicar isso em Python, na realidade nós vamos trabalhar com um dicionário, como nós já fizemos isso em um vídeo anterior, tá? E as operações que constituem a interface eles são implementadas na forma de funções, ok? Então, nós chamamos de instanciação a criação de uma variável desse novo tipo. Então, eu crio o tipo, eu construo um tipo, certo? Com sua estrutura, e quando eu crio uma variável e atribuo para essa variável esse novo tipo, eu estou criando uma instância, tá? Estou criando uma instância desse novo tipo. Após ela ser criada a variável ou a instância do tipo abstrato de dados, ela poderá ser manipulada através das suas funções, as suas interfaces. Então imaginem aí, nós temos uma conta de luz, né? Da antiga CEAL, que já foi Eletrobras e agora é Equatorial, né? Percebam que eu estou tentando abstrair o tipo abstrato de dados dessa conta. Então ela tem dois elementos fundamentais, como vocês podem ver aí. Ela possui, né, os atributos, né, como nome, endereço, data da leitura anterior, data da leitura atual, data da leitura, da próxima leitura, a classe de consumo, né, se está naquela margem de vulnerabilidade social e o mês da fatura. E eu tenho as operações, como criar conta, determinar valor, você paga mediante o cálculo da diferença entre a leitura atual e da leitura anterior, e além disso tem um outro que é pagar e exibir dados da conta. Então, perceba, eu tenho no meu tipo abstrato de dados, eu tenho o que eu chamo de atributos, que são todas essas características aqui, e tenho as operações, né? Como vocês estão vendo aqui, que faz parte da minha interface, tá? Então, uma conta de luz para cada cidadão, na realidade, é uma instância do tipo abstrato de dados conta de luz. Então, a conta do João é uma instância, a conta da Maria é uma instância, a conta do Pedro é uma instância, a sua conta, a minha conta, cada conta dessa é uma instância, tá? Do tipo abstrato de dados conta de luz. Então, observe que na realidade o que nós temos aqui em Portugal, na realidade é um registro. Eu estou tendo um registro da conta de luz, onde aqui eu tenho todos os meus atributos. Onde eu tenho todos os meus atributos, certo? Então, a esse TAD, esse tipo abstrato de dados da conta de luz, né, nós já vimos os atributos que ele possui, e aqui nós temos exemplo das instâncias, né? Cada conta de cada cidadão que vocês estão vendo aqui corresponde a uma instância desse tipo abstrato de dados, beleza? Sendo que, veja só, como é que eu vou organizar isso no paradigma imperativo? No paradigma imperativo, o que eu vou ter vai ser um vetor, um arranjo, um array, certo? Que no nosso caso será uma lista, certo? Então eu tenho aqui a lista, e dentro de cada fragmento, dentro de cada elemento da minha lista, eu vou ter um registro, isto é, eu vou ter um dicionário. Em suma, eu vou ter uma lista de dicionários. Vocês sabem que uma lista, como vocês viram nos vídeos anteriores, são tipos compostos, são fragmentados, são indexados, e cada fragmento desse aí, nós teremos um registro, isto é, nós teremos um dicionário. Então vai ser uma lista de dicionários.
Essa vai ser a nossa ideia do tipo abstrato de dados, beleza? Muito bem. Aqui está uma pequena implementaçãozinha, certo? Que nós fizemos para esse vetor de registros, que ele na realidade está lidando com 3 registros. Observem, eu crio aqui a conta de luz, que é um dicionário, certo? E crio uma lista, certo? E aí eu peço para um print para a conta de luz, né, dicionário. E aqui eu tenho a estrutura de repetição. Essa estrutura de repetição, observem aqui pelo range, que ele vai adicionar 3 elementos, e a cada repetição, a cada laço que é realizado, ele adiciona, veja só, um campo nome e já atribui um conteúdo para ele, já pede para o usuário digitar o valor de um conteúdo para ele, né? Logo em seguida aqui eu tenho a classe de consumo, que vai dizer qual é a classe que pertence, tá? E aí eu adiciono, tá? Esses elementos aqui na minha lista, certo? Eu vou adicionando na minha lista, ok? Logo mais embaixo eu tenho uma estrutura de repetição que vai exibir esses elementos, ok? Muito bem. Além disso, nós vamos fazer uma pequena experimentação que está contemplado lá no nosso livro texto da disciplina. É uma experimentação, na realidade, um laboratório para cadastrar mercadorias, certo? Então, observem aí, eu quero fazer, na realidade, uma espécie de controle de estoque, tá? Eu tenho um tipo abstrato mercadoria. Essa mercadoria, ela é um registro, certo? Que possui os seguintes atributos: o código, o nome, o preço de compra e o preço de venda. Esse é o meu registro, tá? Então esses são os atributos, tá? E vocês sabem que o tipo abstrato de dados, além dos atributos, são os dados, eles têm as interfaces. Então, as funções que eu vou utilizar para manipular esses meus atributos é nova mercadoria, para criar uma nova mercadoria, o lucro da mercadoria, para verificar a diferença entre o preço de venda com o preço de compra, e a exibição dessa mercadoria através do método escreve mercadorias, né? Então, aqui nós temos atributos e aqui nós temos a interface. Aí observem bem, aí ela já é implementada, o tipo abstrato já... Observem aí que eu faço isso num arquivo que eu vou chamar de mercadoria.py, né? E aí eu começo com a palavra class. Estou na realidade construindo, implementando um tipo abstrato de dados na forma de uma classe, né? Classe mercadoria. E aqui estão os atributos, eu já estou inicializando ele, né? Cada atributo deles estão sendo inicializados. E aqui nessa segunda parte é a parte relacionada à interface, isto é, às funções. Perceba que todas elas que são antecedidas por def são funções. A primeira delas é mercadoria. Essa mercadoria ela está construindo, na realidade, uma nova mercadoria, criando uma mercadoria, está instanciando. Perceba que ela cria aqui a mercadoria e a cada campo, percebam, você tem um objeto mc.code, isso aqui é o atributo. Então, nós estamos pedindo de entrada o código e atribuindo para essa variável aqui, tá certo? No seu campo código. Da mesma forma eu faço isso com o nome, o preço de compra e o preço de venda, ok? E aí eu retorno nessa minha função essa minha variável mc, tá bom? Aqui eu tenho um outro método, uma outra função que é para verificar o lucro dessa mercadoria. Observe que a diferença entre o preço de venda e o preço de compra, né, aqui tem uma proporçãozinha para mostrar essa diferença, e aí ele retorna justamente esse valor, o lucro. E por fim, para exibir a minha Muito bem, então os atributos eles são os próprios dados das mercadorias, ou seja, nós podemos representar um cadastro na forma de um vetor. Então veja só, como nós fizemos nos exercícios anteriores, nós temos aqui
no dicionário de dados as informações relacionadas a uma mercadoria, a uma instância. Só que eu preciso criar um cadastro. Então o cadastro será uma lista, né? Essa lista vai ser indexada, onde cada fragmento, cada elemento dessa lista será um dicionário contendo os registros de uma mercadoria em particular. Tá? Então, na realidade, eu tenho uma lista de dicionários. Então, meu cadastro será uma lista de dicionários nesse contexto imperativo. Então, eu preciso agora trabalhar como é que vai ser o meu tipo abstrato de cadastro, onde ele vai possuir algumas na sua interface o método criar cadastro e determinar o lucro médio, certo? Então, observe aqui os métodos, eu vou mostrar para vocês. Vejam só, vou abrir aqui o meu Charm. Observem, aqui a mercadoria, como vocês viram, e aqui eu tenho o meu cadastro. Veja só, para criar cadastro, certo? Ele precisa utilizar justamente o tipo abstrato de dados mercadoria. Observem aqui que ele utiliza um método de mercadoria. Só que para fazer isso, o que é que eu tenho que fazer? Bom, perceba que aqui em cima a mercadoria está em um arquivo, né? Então eu tenho que importar. Observe, utilizando essa linha aqui, essa linha está importando justamente todas as informações necessárias de mercadorias que eu vou utilizar aqui, tá? Então aqui no cadastro, observe que eu crio as minhas mercadorias utilizando os métodos que lá estão, da mesma forma para o cálculo do lucro médio. É interessante ressaltar também que esses dois arquivos eles estejam no mesmo diretório, tá? Importante também ressaltar que esses arquivos eles estão no ambiente para que vocês possam testar, para que vocês possam manipulá-los, tá? Muito bem. Ok, vamos testar aqui o meu tipo abstrato mercadoria. Percebam que eu tenho aqui os meus atributos e logo em seguida eu tenho a minha interface com as minhas funções, os meus métodos. Um deles para criar nova mercadoria, outro para verificar o lucro e outro para escrever, tá certo? Então vejam só, vamos tentar fazer um experimentozinho aqui. Eu vou tentar, veja só, observe que para criar nova mercadoria tem um método, né? Então tem uma variável produto e vou atribuir para esse método nova mercadoria. Importante ressaltar que esses códigos estão todos lá no ambiente, beleza? Será que vai dar certo? Opa, houve um probleminha. Porque, na realidade, como eu tenho um arquivo aqui, mercadoria, eu preciso importar. Então, from mercadoria, percebam que esse método novo mercadoria está no tipo abstrato mercadoria. Então, tem que importar tudo para aqui para o console para eu poder fazer uso dos métodos. Aí agora sim, produto igual, posso usar aquele método, nova mercadoria. Vejam só que o método nova mercadoria ele retorna um objeto, né, que é a própria mercadoria. Por isso que eu estou atribuindo nova mercadoria para um produto. E ao fazer isso ele já pede para digitar o código, olha lá, 001, né, é só de uma mercadoria, né? Digita a denominação, sei lá, feijão. O preço de compra, vou colocar R$7. Preço de venda R$10. Bom, se eu pedir para ver o produto, né, observe o produto. Eu tenho aqui o meu endereço de memória dele está, endereço hexadecimal, né? Vou pedir agora para ver o produto. Então, muito bem. Observe que além de trabalhar no console, você também pode criar um arquivo. Veja só, eu estou criando aqui um arquivo testa mercadoria. Veja só. Então, observe que eu tenho mercadoria que está em um arquivo e testa mercadoria está em outro arquivo, tem que estar no mesmo diretório, né? E aí, observe, eu importo aqui o tipo abstrato mercadoria e a partir daí eu posso fazer uso do meu método. É uma outra maneira de você trabalhar também, beleza? Então, em suma, eu tenho aqui 3 arquivos.
bem, na verdade 4. Uma mercadoria, que é com o tipo abstrato de dados mercadoria, certo? E aqui um tipo de mercadoria, que é para uma única mercadoria. E aí, esse teste da mercadoria aqui, ele importa os dados da mercadoria para cadastrar uma única mercadoria. Isso foi apenas para testar. Aqui eu tenho o meu cadastro, que é quando ele cria o cadastro. Por sua vez, ele cria um cadastro de mercadoria. Vocês sabem que eu vou ter uma lista do dicionário mercadorias. Observem aqui, né? Então, vocês podem observar aqui, né, que eu estou criando uma lista, né? E aí, aqui eu tenho os meus métodos dessa lista, e para testar a mercadoria aqui está, né? Então vamos executar aqui. E aí, quantas mercadorias eu quero cadastrar? Eu quero cadastrar 2 mercadorias. Digite o código 001, né? Denominação arroz, preço de compra R$2, preço de venda R$5. A segunda mercadoria 002, açúcar, preço de compra R$1, preço de venda R$2, tá? E aí ele já me diz o lucro, tá certo, das mercadorias, bem como eu exibo todas as mercadorias, tá? Então, em suma, é isso. Veja só, eu crio, no caso, uma mercadoria, um arquivo mercadoria, que tem as informações de uma única mercadoria. Isso é um dicionário de dados, tá? E aí eu tenho um tipo cadastro, que por sua vez ele cria uma lista dessas mercadorias, certo? Lembrando e levando em consideração que eu, para fazer o uso dos métodos da mercadoria, eu tenho que importar. Beleza, gente? Então com isso a gente conclui essa atividadezinha, certo? Relacionada ao tipo abstrato de dados, ok? Espero que não tenham tido dúvidas. Se tiverem, nos reportem lá no ambiente. Grande abraço.